Médiuns e feiticeiros. Visitante. Desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa? Essa é uma dúvida que assola a maioria das pessoas. E logicamente que todo feiticeiro é médium, mas nem todo médium é feiticeiro. Temos que entender esse, não é um trocadilho, mas tem que entender essa relação. Porque o feiticeiro, no sentido literal da palavra, é aquele que move as energias ocultas para provocar algum efeito em benefício próprio ou em benefício de quem ele queira beneficiar. Normalmente, esses médiuns trabalham com espíritos não muito bons, ou às vezes até muito brincalhões, e provocam aqueles efeitos de acordo com aquela condição. Então, todos nós lidamos com aquilo que está em nosso nível de entendimento, em nosso nível de permissão divina para fazer. E a responsabilidade é de quem faz. Devemos procurar fazer sempre o bem. Vejamos a resposta de Kardec. Em detalhe, respeitemos os médiuns e respeitemos os feiticeiros, cada um com a sua consciência, cada um com a sua responsabilidade. E Kardec responde o seguinte: em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes, que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreensíveis, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimento acima do vulgar. A ignorância enxergou o seu poder e, muitas vezes, eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Então, Kardec aqui dá uma resposta mais abrangente que alguns médiuns sabem que são, outros são inconscientes e produzem fenômenos. Os fenômenos, às vezes, poderiam ser qualificados como atos de feitiçaria e, logicamente, estarem pactuados com o mal, e outros, por terem perfeita consciência dos seus poderes psíquicos, saberem usar seus poderes psíquicos, produziam-nos para benefício próprio ou para atingir determinados fins e tem que arcar depois com as reputações que descaíram sobre eles. No livro Há 2000 Anos, tem um feiticeiro chamado Arash. Então ele produzia poções, ele lia o futuro, e lógico que ele lia de acordo com aqueles que eram o interesse da pessoa. Ele fazia as manipulações do jeito que a pessoa queria, e às vezes ele via realmente o futuro, mas a pessoa, não, eu te paguei para você não falar para mim o que eu quero ouvir. E aí então ele falava, dava um bom prognóstico para a pessoa, de uma forma bem escamoteada. Então no livro Há 2000 Anos a gente vai ter essa correlação. Então a gente vai vendo que cada um tem a responsabilidade pelos seus atos, a responsabilidade por aquilo que vai produzir, com os benefícios que recebeu da divindade. Basta nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns, para conhecermos a diferença. Mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. O trabalho de fazer a avaliação do que um feiticeiro faz, que um médium faz. Então, o verdadeiro médium é aquele que quer trabalhar para o bem, produzir mensagens esclarecedoras e consoladoras. O feiticeiro age de acordo com um conjunto de circunstâncias que não me convém avaliar. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimaços, amuletos e talismãs, reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. Portanto, toda a feitiçaria, com todas as suas fórmulas mágicas, com todos agrimanchos, amuletos, talismãs, com tudo aquilo que ela usa, ou usava, tinha lá os seus conjuntos de valores e conjunto de situações que lhe atribuíam para aquele fim. E os espíritos esclarecem para Kardec que todos aqueles aparatos que eles usam é uma forma de fazer o médium se convencer de que vai dar certo e produzir o ectoplasma necessário para produzir alguns efeitos, algumas situações. As questões puramente sobrenaturais, nós temos que ter cuidado com elas. Porque
Os poderes sobrenaturais dos seres humanos existem, não vamos negar, mas aqueles que tiveram a permissão para tê-los devem agir com muito cuidado, porque vai ter que responder por cada um dos seus atos. No livro Faraó Menefitá, a gente vai ver lá o Pinehas, Moisés, Arão, produzindo fenômenos e depois tendo que arcar com as consequências dos fenômenos que eles produziam. Cada um no seu tempo, cada um segundo as suas responsabilidades. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão, julgando que os espíritos estão à ordem dos médiuns. Repugna a sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto, eles estão perfeitamente com a verdade. E, se antes de apredejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, no que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Portanto, os médiuns trabalham com espíritos que têm compromissos em instruir a humanidade, orientar a humanidade para o bem, procurar desenvolver o senso moral nas pessoas. Quando se quer produzir fenômenos, quando se quer produzir determinados efeitos que saem da raia da normalidade, do respeito, então já não é mais médium, já não é mais doutrina espírita, é alguma outra coisa, e nem sempre vai se conseguir aquilo que quer. Na maioria das vezes, a feitiçaria, a pessoa vai usar seu magnetismo para manipular espíritos que estão sujeitos a ele. Então, estão no mesmo patamar evolutivo dele para querer as mesmas coisas que aquela pessoa. E aí, a responsabilidade é do feiticeiro e de quem procura o feiticeiro. Mas o Kardec ele vai deixando para a gente aqui que a responsabilidade e a possibilidade de um médium provocar os efeitos é somente sobre a permissão dos espíritos bons, quando ele está voltado para fazer o bem, voltado para trabalhar no bem. Portanto, os bons espíritos não estão ao capricho de ninguém. E ninguém tem o poder e a vontade de constrangê-los a fazer o que eles querem. Então, a gente coloca ali espíritos bons porque os bons espíritos eles têm sempre o compromisso com o bem. Aqueles que as pessoas vão tentar convencê-los a fazer outras coisas, eles ainda estão em luta pelo seu aprimoramento íntimo, em luta pelo seu aperfeiçoamento, buscando o caminho da sua evolução. E é importante a gente entender que cada um arca com as suas responsabilidades, cada um arca com os seus atos. Se você quer usar seus dons psíquicos, as suas possibilidades psíquicas para fazer o mal, arque com as responsabilidades. Portanto, nós temos que procurar trabalhar para que o bem se estabeleça, para que todos nós consigamos construir com um sentimento de paz, de harmonia, as bases do amor e da paz. Visitante. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm, à vontade e em público, não são, ao vosso ver, senão charlatanice? E aí é a chave. Todo mundo que vai provocar esses fenômenos públicos, esses fenômenos chamados de feitiçaria, charlatanice? Allan Kardec responde: não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestação. Então, aquelas manifestações públicas podem ser de acordo com os fenômenos mediúnicos, sim, porque tem espíritos que já podem ter sido em outras vidas médiuns que faziam aquilo, ou tem médiuns que têm o poder de provocar aqueles fenômenos, é natural dele.
E nós não podemos condená-lo, porque ele está fazendo um trabalho de divulgação do mundo espiritual, das potencialidades do mundo espiritual. Portanto, todos nós temos compromissos e responsabilidades com as nossas ações, com os nossos atos e com aquilo que a gente leva para o outro e que a gente traz para nós mesmos. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. Então, as pessoas de bom senso não querem ver os espíritos sendo usados como um brinquedo. Isso que Kardec quer dizer. Então, essas ações mais... E ele coloca aqui atrás também outra parte que repugna ao bom senso a pessoa achar que vai estabelecer um contato com os espíritos apenas para se divertir. Então, nós temos que ter esse cuidado. Se a gente não gosta que brinque conosco, não vamos brincar com os outros, não vamos brincar com os sentimentos dos outros, não vamos brincar também com os espíritos, que estão, muitas das vezes, ligados àquele médium, precisando de orientação, mas o médium quer se divertir e usa-os para esse fim. São espíritos em caminho para a evolução, caminho para o aperfeiçoamento, e tudo tem consequência. Ah, mas fulano faz isso. A responsabilidade é dele, não sou eu que vou condenar. Na doutrina espírita, nós vamos trabalhar dentro da seriedade, dentro da sala mediúnica, e se porventura acidentalmente aconteceu uma manifestação fora da sala mediúnica, vamos pedir ajuda a quem de direito, vamos agir nos fortalecendo e empreendendo melhores sentimentos em nossos corações. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita, neste caso, a mediunidade. É a prestidigitação que se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter dos antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Então, Kardec não fecha aqui a possibilidade de não existir, mas ele mostra que os prestidigitadores e os médiuns não sérios andam muito perto dos seus efeitos. Aqueles fenômenos podem acontecer, aquelas situações podem acontecer, mas todos têm que saber entender, respeitar uns aos outros para que possa produzir os fenômenos da melhor forma possível, com mais responsabilidade, com mais conhecimento daquilo que se quer produzir. Por isso, quem é médium, não importa como ele quer usar a mediunidade dele, ele tem que estudar e entender como os fenômenos espírita ou transcendentais, porque às vezes a pessoa não quer dizer que é espírita, então vamos colocar transcendentais, ocorrem para que ele não venha se complicar no futuro. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Então, a sinceridade da comunicação mediúnica é o total desinteresse. É apenas o objetivo superior de ajudar e de consolar. Mas todos nós temos o nosso caminho a seguir, temos nossas responsabilidades a arcar e cada um responde pelos seus atos. Quer fazer isso ou aquilo da mediunidade, dos seus dons psíquicos? Faça. Mas lembre-se que tem consequência. Portanto, nós temos que observar que o trabalho sério que a doutrina espírita espera de cada médium é o melhor caminho e remédio para a sua alma. Ah, mas eu não quero, eu quero fazer de outro jeito. A responsabilidade não é de vocês e eu não sou ninguém para dizer que você não possa fazer. Aqui a gente limita-se a estudar a doutrina espírita e dizer que cada um arca com as suas responsabilidades. Quer fazer magia negra, quer fazer encantamentos, voodoos para prejudicar o outro, a responsabilidade é de quem está fazendo. Porque energia gerada, energia emitida, energia recebida no mesmo tom.
Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado, por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Então, a pessoa vê aquele fenômeno, vê aquela situação e começa a pensar nas possibilidades que existem. A ideia, a pessoa tentar passar que aquilo é uma mensagem dos espíritos, que tem ação dos espíritos, quem está assistindo fica curioso. Diante das controvérsias, ele vai procurar estudar, vai procurar aprofundar no assunto para entender o que está realmente acontecendo. É o que todos nós, de bom senso, devemos fazer. Não é certamente aí que se deve ir beber instruções sérias sobre o Espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Então, como existe um planejamento superior para que um número X de pessoas sejam espíritas, e esse número X começa a perder a quantidade Y de adeptos por uma série de fatores que não nos compete julgar, acontecem esses fenômenos para aqueles que veem, fiquem curiosos e comecem então a pesquisar, a tentar observar, a tentar achar aqui e ali os fatos que mostram que aquilo é verdadeiro ou que aquilo não é. O certo é que os dons psíquicos existem, os poderes psíquicos existem, cada médium tem grupos de espíritos que estão ao seu redor, que gerenciam sua mediunidade, e é exatamente isso que vai fazer a diferencial do trabalho de A, de B e de C. E que cada um, que seja médium, procure estudar e entender a doutrina espírita para saírem daqui desta vida com a consciência mais tranquila. Porque a mediunidade é um dom divino que nos é dado para fazermos o bem e para auxiliarmos as pessoas. Se você acha que pode usar para fazer o mal, que não vai ter problema, a responsabilidade é exclusiva de quem assim faz.